para fechar seu voto. Boa noite a todas e a todos. João Cabral de Melo Neto termina uma das suas poesias mais bonitas fazendo a seguinte citação de Severino Retirante, que conversava com o seu José Mestre Carpina, e dizia que muita diferença faz entre lutar com as mãos ou abandoná-las para trás. É como ele termina a saga de Severino Retirante, chegando em Recife. Me lembrei desta passagem e de outra, um pouco mais antiga, um refrão que diz assim: bem unidos vamos em nossa luta final. Quem me ajuda? Bem unidos vamos em nossa luta final. Passamos a luta final, uma terra sem anos, a internacional. De modo que então, o que é que o Severino Retirante aprende? Que muita diferença faz, mesmo em circunstâncias muito drásticas, muito sem força ou sem energia, ou muito atacados, entre lutarmos com as mãos ou abandoná-las para trás. E a Internacional nos ensina que tem que ser bem unidos, vamos até uma luta final. Nós sabemos que nunca nos deram nada de bandeja, nunca nos deram nada de presente. As conquistas que o povo tem obtido durante a história do homem, da história civilizatória, tem sido sempre com muita luta. Cidadania, por exemplo, terra, trabalho e pão, ou como queria o Bergoglio, o nosso amigo Bergoglio, o nosso Papa Francisco, não é? Terra, terra e trabalho. Também essas coisas não vêm porque nós reclamamos, não vêm porque nós esperamos que o adversário se divida, não vem porque é um ciclo que vai passar, só vem com muita dificuldade, só vem com muita luta e muita esperança e muita coragem. Esta reunião de hoje aqui representa tudo isso que neste momento menciono para vocês. Na verdade, eu tive aqui hoje quase 19 tristezas, e vou dizer por quê. Quando chamaram a primeira pessoa, o primeiro jurado para falar, eu tinha um esquema do que eu ia dizer. Aí o primeiro jurado que veio falou tudo que eu ia dizer. Aí eu pensei outras coisas rapidamente e veio o segundo jurado. Tomou também o meu mote. E a cada um dos jurados que vinha para essa tribuna aqui, eu ficava imaginando o que é que eu podia falar, que não tivesse sido falado antes e não ficou nada para mim. De modo que eu tenho que me valer das citações dos outros e dizer que cada um dos depoimentos que nós ouvimos aqui, iniciando antes mesmo da parte dos jurados, com a acusação feita pelo Eugênio e a defesa feita pelo Cacai, né? E depois deles dois, cada pronunciamento de cada pessoa que veio aqui era exatamente tudo que eu queria dizer ou que eu gostaria de ouvir. De modo que tive uma inveja muito grande de cada um. Eu só não vou ter inveja agora do Fernando Moraes, que você vai falar depois de mim, entendeu? E eu gostaria muito de deixar o Fernando também sem ter o que dizer, mas sei que ele vai falar outra coisa com o seu talento, com a sua experiência, e nós vamos ouvi-lo também assim. De modo que eu queria registrar o quê? Que tive um certo receio de que a nossa reunião aqui hoje se dedicasse a estudar as ilegalidades do Lava Jato, determinadas de irregularidades terríveis, não é? Que ofendem o direito, garantias, a defesa assegurasse não fosse tão violadora das garantias constitucionais. Ela seria espúria e bastarda na sua origem, porque a origem dela não é o que aparentemente ela parece cumprir,
não tem nenhum compromisso com o combate à corrupção, que muita gente diz, mas o Brasil nunca puniu ninguém, nunca puniu os ricos, os ladrões grandes, e a Operação Lava Jato foi feita para isso agora. Mentira! A Operação Lava Jato não combate corrupção nenhuma, porque se combatesse a corrupção, ela teria um outro desempenho, e não esse desempenho para o qual ela foi programada e executada. A destruição de um projeto de um país, a destruição das riquezas do país, a hostilidade a um projeto de futuro de um país independente, com uma economia sustentável, com uma política externa independente, explorando as suas riquezas minerais, assegurando ao seu povo os benefícios da educação, da saúde e da previdência, e não toda essa terra devastada que nós estamos vendo, que é a consequência desse golpe que, junto com a Lava Jato, junto com as manifestações do Congresso Nacional, junto com a falência do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, tudo isso junto representa essa blitzkrieg, esse ataque terrível que o nosso país está sofrendo dentro de um quadro maior em que o próprio mundo não está num bom momento. Na verdade, nós sabemos que as nossas mazelas se reproduzem, ou as mazelas do mundo se reproduzem também aqui no Brasil. A democracia representativa em que nós tanto confiamos, que as eleições seriam capazes de ungir os governos com as tintas da legalidade, da democracia, falhou. No mundo inteiro, a democracia já não é mais um valor. Ainda hoje tive uma informação de que pesquisa feita no Brasil, acho que foi o Maués que falou, que o nosso povo considera que o regime democrático já não é mais aquilo que é capaz de assegurar a felicidade. Por quê? Porque a nossa democracia, infelizmente, não assegurou a felicidade para o nosso povo. Não para todo o nosso povo. Nosso povo, apesar da democracia, continua oprimido, com desigualdade flagrante, com desigualdade racial, com perseguição a quilombolas, a indígenas, a LGBT. Finalmente, a nossa democracia não foi capaz de resgatar, a nossa democracia política não foi capaz de resgatar a nossa democracia social. Nós estivemos vivendo um bom período numa democracia política, mas continuamos vivendo uma democracia sem igualdade social, sem igualdade efetiva de todos os cidadãos. Para isso, é importante que nós estejamos aqui hoje. E por isso é muito valioso que nós hoje não tenhamos simplesmente nos enredado numa discussão técnico-jurídica, processual das irregularidades que foram feitas, mas que a gente tenha, como todos os depoimentos aqui deixaram muito claro, que nós temos consciência de que nós estamos no meio de uma luta muito maior. Não é o nome de um juiz, não é o nome de um juiz, não é o nome de um promotor, não é mesmo? Só o Poder Judiciário, só o Ministério Público, nós hoje nós advogados tivemos muita satisfação hoje em falar mal do Ministério Público e do Poder Judiciário. E alguns advogados falaram mal também dos advogados. Eu também vou agora incorporar que nós, advogados, temos vergonha desse dia 11 de agosto. Porque esse desmonte que a gente diz, o Poder Judiciário está falido, o Ministério Público está numa situação corporativista absoluta, outros setores, o Tribunal de Contas não presta, e a categoria dos advogados emburreceu, aburguesou-se, perdeu todo o elan que fez com que a nossa OAB
uruguaios, paraguaios, americanos, franceses, italianos, e eles diziam, mas vocês no Brasil têm uma posição da Ordem dos Advogados invejável, ninguém tem essa história de indicar o quinto constitucional no mundo inteiro. Ninguém participa, tem um artigo da Constituição dizendo que o advogado é imprescindível ao Poder Judiciário, etc. Você tem muito prestígio. Tínhamos, jogamos fora. De modo que o dia 11 de agosto é, para nós advogados, um dia da vergonha, um dia em que a gente vai ter que, durante muitos anos, refletir sobre esse fracasso histórico da advocacia brasileira. Digo isso com uma tristeza terrível no meu coração, porque se havia uma coisa, havia uma entidade, havia uma manifestação de cidadania desse país, eu achava que estava no abrir. E estava. Mas acredito que atualmente os meus colegas advogados estão equivocados, como estivemos equivocados em 64, quando apoiamos o golpe militar. De modo que, quem sabe, nós vamos ainda ver os advogados brasileiros, as advogadas brasileiras poderem comemorar o dia 11 de agosto com um grito de liberdade, com um grito de rebeldia, com um grito da indignação que sempre foi nossa. Também gostaria de registrar que essa situação, esse golpe que nós estamos sofrendo agora, essa substituição de um projeto de um país que luta contra a desigualdade, que luta para que programas sociais possam mudar o perfil da população, assegurando-se riquezas brasileiras, empresas brasileiras como a Petrobras, sendo exemplo para a exploração das riquezas que nós temos, que essa reação que nos desconstituiu ou desconstruiu é uma reedição que nós sabemos de quando se fez isso com Getúlio Vargas, quando ele começou a dar chance às categorias dos trabalhadores, dos operários brasileiros, as elites, o mercado, os rentistas, não aceitam isso. E qual foi o grande apelo que foi feito pela grande imprensa e pelos conservadores de então contra Getúlio Vargas, que ele estava estabelecendo um martelão, que ele era o chefe de uma corrupção terrível que invadia todos os espaços do governo, tiraram Getúlio Vargas. Mesmíssima coisa com o Jango. O Jango começou a falar em reforma agrária, etc. Aí, é uma corrupção, o Jango não tem isso aqui. E então, de novo, as elites não perdoam, o mercado não perdoa, e isso aconteceu há 2 anos, há 1 ano, com a presidenta Dilma. Qual é a acusação de corrupção, de pedalada? Finalmente, nós sabemos que, historicamente, a cada momento em que um país começa a caminhar no sentido da diminuição do desemprego, da transferência de capital de uma classe, de uma categoria social para outra, e, portanto, começa a surgir a possibilidade de um país menos desigual, menos injusto, sempre nós temos que enfrentar as dificuldades. Mas um bom passo para superar as dificuldades é saber que elas existem. Ruim é quando nós sofremos um ataque e não temos noção da dimensão desse ataque, dessa ofensa e dessa agressão. A nossa reunião de hoje aqui, que nos restaura, que recarrega as nossas pilhas, que nos deixa felizes de saber que, se nós não somos a maioria, e não somos uma minoria bastante minoritária, se pode dizer assim, lamentavelmente, a lavagem cerebral que nós sofremos, Fernando, dessa mídia mercadológica, concentrada, reacionária, intolerante, PIG, né? Que dizia que assume o seu nome de partido da imprensa golpista, não é? Faz com que muitos dos nossos concidadãos, e muitos, inclusive, de pessoas que sofrem a opressão, imaginem que a saída para essa crise não
justa e igualitária do mundo, das pessoas. O que isso quer dizer? Nós temos que sair para uma solução socialista. Enquanto a gente não tiver essa consciência que o Chávez estava tentando fazer na Venezuela e o Maduro está tentando fazer na Venezuela, não é? Que Fidel Castro conseguiu fazer em Cuba. Então, enquanto não for o povo brasileiro que lute e que garanta o poder popular, que garanta a nossa democracia, nós não vamos ter a vitória final a que se refere a internacional. De modo que menos de que um voto, menos de que afirmar a minha absoluta dupla condenação para a Lava Jato, porque uma manobra internacional destinada a desmontar, junto com outras coisas, como foi o impeachment da presidenta Dilma, a desmontar aquilo que parecia ser o começo da construção débil ainda, com muito defeito ainda, não é? Não vivíamos em nenhum mar de rosa, não. Inclusive com muitos defeitos ainda hoje a serem objeto de autocrítica. Mas, de qualquer forma, havia um encaminhamento, havia uma expectativa de que nós pudéssemos vir a constituir um país mais brasileiro, com esse espírito brasileiro que agora está indo pelo ralo. De modo que, reuniões como essa, Tânia, você merece muito mais parabéns, você e sua equipe. Muito mais parabéns. Mas 10 minutos de palma é pouco. É pouco porque o trabalho de vocês foi extraordinário. Nós saímos daqui hoje não convictos de que vamos ganhar lá adiante. Não enganados que 2018 vai ser um momento em que vamos eleger o Lula e está resolvido. Não é assim. Nós temos que pensar que 2018 é um pequeno acidente histórico, é um pequeno evento histórico, mas que nós temos que lutar muito mais para construir uma sociedade solidária, uma sociedade em que nós realmente possamos ser todos iguais. É um sonho? É. Mas sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Vamos continuar sonhando. Vamos dar palmas a Deus. O gás está acabando, parece. Não, eu vou tentar fazer o que o Benjamin Steinbrück, presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, sugeriu. Provavelmente vão incluir isso agora na reforma trabalhista, que é o seguinte: 15 minutos só de tempo de almoço para os operários, para os trabalhadores, e o Steinbrück disse o seguinte: com a mão esquerda ele come o sanduíche, com a mão direita ele fica ali na máquina, mexendo na máquina. Então com a esquerda eu seguro o microfone e com a direita eu vou mexer com a papelada. Tá bom, obrigado. Eu antes de entrar no tema que me traz aqui, que é falar um pouco do papel da mídia, eu queria só, como o doutor Marcelo Lavané falou aqui do Chávez e do Maduro, queria trazer uma má notícia, acabei de receber agora, que o presidente Trump disse que não descarta a possibilidade de uma invasão militar da Venezuela pelos Estados Unidos. Vão dar com os burros da água. Eu conheço a Venezuela, estive lá poucas semanas, por acaso fui visitar uma base aérea, tem 40 caças Sukhoi de última geração. Vão dar trabalho para os gringos.
importante e dizer que, a julgar pelo que será o resultado pelas manifestações dos jurados, é bom que isso aqui seja um aperitivo para os responsáveis pela Lava Jato, porque quem julga está sendo julgado. Eles vão ser julgados pela história. E hoje pode ser para eles um aperitivo que a história vai fazer com eles, espero que em muito pouco tempo. Eu cada dia mais me convenço de que há uma imbricação, há uma ligação radical de raízes lá debaixo da terra entre o golpe de Estado e a Lava Jato. São irmãos siameses, são chifópagos. Uma coisa não teria acontecido sem a outra, e uma dependeu da outra. O golpe de Estado e a Lava Jato são irmãos siameses. E acredito também, cada dia mais, que a Lava Jato, assim como o golpe de Estado, foram, ela e o golpe, fruto daquilo que os advogados chamam de societas céleres, ou seja, um grupo de pessoas ou de instituições que se juntam para cometer crimes, para cometer delitos. E acho que é injusto julgar apenas a Lava Jato sem considerar o papel por trás disso, claro, dos que estão lá dentro, Poder Judiciário, Polícia Federal e Ministério Público, e a mídia, e a grande imprensa brasileira, que é a respeito da qual eu gostaria de falar aqui um pouco. Em primeiro lugar, é preciso levar em conta que não nos surpreende. A mesma mídia que hoje está aí, atuou pelo golpe, e que defende o que eles chamam de reformas, reforma da Previdência e reforma trabalhista, é a mesma mídia. Vocês podem ir nos arquivos, hoje a internet facilita esse trabalho, é a mesma mídia que derrubou Getúlio, que levou Getúlio ao suicídio em 54, é a mesma mídia que não queria deixar Juscelino Kubitschek assumir a presidência, é a mesma mídia que apoiou 2 golpes de Estado contra Juscelino, Jacareacanga e Anacaças, da velha UDN, que está aí agora vestida de tucano. O que é o PSDB, se não uma UDN medíocre, uma UDN empobrecida, uma UDN que não tem nem Carlos Lacerda, não tem um Tribuno, não tem um Aleomar Baleeiro, não tem um Prado Kelly, não tem um Afonso Arinos. Você olha dentro desses tucanos aí, tem gente que não sabe falar português, que não sabe ortografia, que não sabe concordância verbal, mas são, na alma, eles são a UDN. E é a mesma UDN que botou o Jânio Quadros no poder contra o Marechal Lott em 1950, 1960, a mesma imprensa que em 61, quando Jânio renuncia, não queria deixar o vice-presidente João Goulart assumir de maneira nenhuma. A esquerda não tem mídia. Chegaremos lá, daqui a pouco. Tentou impedir a posse do Jânio e depois apoiou o golpe do Jânio de 64. Todos eles. Os que não estavam comprometidos é porque ainda não tinham nascido. Então a editora Abril, por exemplo, só não estava atolada nessa lama
porque só veio a nascer depois do golpe militar de 64. Mas os outros, os Mesquita, os Frias e os Marinho, já estavam com lama até o bigode, comprometidos com o golpe. Depois começam a dar desculpa esfarrapada para poder lavar, para comprar indulgência, morrer de uma hora para outra, tentar ir para o céu. Então, essa mídia não nos surpreende. Não nos surpreende. É essa que deu o golpe, é essa que apoia o Sérgio Moro, que apoia a Lava Jato. Que mídia que é essa? Há um levantamento breve que eu fiz, agora, que as coisas se confundem um pouco. Isso aqui é minha passagem de avião. Se nós pegarmos nesse período do golpe de Estado para cá, do início da Lava Jato para cá, as três maiores revistas semanais brasileiras, que são a Veja, a Época e a Isto É, nós vamos descobrir o seguinte, que nesse período eles deram, vamos pegar um exemplo para ficar mais eloquente, o exemplo da figura do Lula, porque a Lava Jato contra o Lula e o golpe de Estado correndo paralelo. A revista Veja, nesse período, deu 22 capas contra o Lula. A Isto É deu 29 capas contra o Lula. A revista Época deu 12 capas contra o Lula. Eu imprimi tudo, mas eu tenho medo de ficar com aquele negócio que dá, aquela doença que dá no computador. Se eu vou ficar aqui exibindo para vocês as páginas, as capas, estão todas aqui, todas, vestido de presidiário, com o rosto ensanguentado, com o edifício do Guarujá enterrado na areia, com o Lula como se fosse uma medusa, o Lula dando banana para 6 fotos na capa da Veja, do Lula dando banana para o leitor. E isso, à primeira vista, parece menos grave se a gente considerar que o Brasil é um país onde as pessoas leem pouco. Porque se você considerar que nós temos 200 e poucos milhões de habitantes e que a revista Veja, que é a mais importante do país, no final de semana vende 1 milhão de exemplares, é uma coisa absolutamente insignificante. O problema está, e aí é que é importante o papel da pressão da sociedade para corrigir isso, porque de qualquer maneira, como a gente ainda vive num regime capitalista, as publicações de papel, as publicações impressas, o que é? Nós 4 aqui nos juntamos, fazemos uma vaquinha e compramos uma impressora e podemos fazer uma revista, um jornal. Para quê? É preciso deixar claro, sobretudo para os mais jovens, não tenham nenhuma ilusão, não tenham nenhuma ilusão a respeito de uma questão. Em qualquer lugar do planeta, em Havana, em Pyongyang, em Washington, aqui em Curitiba, em São Paulo ou em Caracas, a imprensa está a serviço dos interesses e da ideologia de quem paga as contas no final do mês. O resto é conversa fiada, é conversa para boi dormir. Liberdade de imprensa é liberdade de empresa. Chateaubriand deu uma passagem, Chateaubriand, que não era flor que se cheirasse, deu uma passagem, um diálogo dele com o Davi Nasser, que é exemplar disso. Ele disse que ele chama o Davi e diz que, seu Davi, que história é essa? E o senhor escreveu um artigo no revista O Cruzeiro, condenando JK por estar construindo Brasília. E o Davi Nasser, que era um gangster, escrevia muito bem, mas era um gangster, e muito arrogante, disse para ele, doutor Assis, meu nome está desse tamanho na página. Aquilo ali é a minha opinião. O senhor disse o seguinte, se o senhor
assim em todos os lugares, é natural que seja assim, numa sociedade capitalista. Numa sociedade socialista, quem paga as contas no final do mês são os trabalhadores. Portanto, os jornais são assim, do interesse e da ideologia dos trabalhadores. Aqui, a televisão e o rádio são concessões precárias do Estado. A propriedade do sinal do rádio e da televisão é uma propriedade social. O senhor Roberto Marinho não é dono da TV Globo. Os donos da TV Globo somos nós. O senhor Roberto Marinho não é dono da CBN. Os donos da CBN somos nós. Portanto, no contrato de concessão tem que estar claro, deveria estar claro, os limites da pessoa, do concessionário. Você não pode usar um bem público para atacar uma instituição pública, um outro bem público, o bem social, que é a democracia, que é o direito à liberdade de ir e vir. Quando se fala no Brasil em regular a imprensa, eles se arrepiam logo. Se arrepiam e dizem que querem censurar. Não se quer censurar nada. E toda vez que algum... Bem contaminado pelo caminho, mas curtia nova. Mas toda vez que eu falo em regulação da imprensa, eles se arrepiam e dizem, lá vem ele querendo censurar a liberdade de expressão no Brasil. E eu respondo o seguinte, para que não paire nenhuma dúvida, eu não defendo aqui no Brasil que se decalque o modo de funcionamento da imprensa cubana, nem da venezuelana, nem da norte-coreana. Eu defendo a norte-americana. Se nós aplicarmos aqui no Brasil a legislação dos Estados Unidos para a concessão de canais de rádio e de televisão, 90% dos nossos problemas com a mídia estariam resolvidos. Porque a Rede Globo chega a 60, 70, 80 milhões de pessoas todas as noites. E onde é que começa a fraude nas concessões? Vá ao Congresso, pegue no Congresso, a Folha de São Paulo fez isso outro dia, vá ao Congresso e veja quantos parlamentares são proprietários, ou eles próprios, ou parentes. O Aécio Neves acabou de transferir uma estação de rádio em Minas Gerais para a irmã dele, para tirar o braço da seringa na hora que as coisas apertaram, e a Constituição é clara dizendo que quem for membro do governo ou parlamentar não pode ser concessionário de rádio e televisão. E se for, e aí entra o modelo norte-americano, se for dono de televisão não pode ter jornal, não pode ter revista, não pode ter rádio. Quer ter um canal de rádio, quer ter uma estação de rádio, não pode ter de televisão. Nenhum concessionário pode ter cobertura nacional. Isso marca de cara as 3 ou 4 grandes estações brasileiras, redes brasileiras, que são TV Globo, SBT, Bandeirantes e a do Bispo lá, Record. Então, o que se propõe no Brasil é simplesmente democratizar a utilização de algo que é propriedade social, não é propriedade de ninguém. A concessão é precária. E aí há uma crítica a nós próprios. Eu brinco muito com o ex-presidente Lula, dizendo o seguinte: o senhor criou povos, eles agora estão comendo seus olhos. É o ditado espanhol: cria cuervos e eles comerão tus ojos. A Rede Globo e a Editora Abril foram cevadas com dinheiro público, com propaganda pública, ao longo desse tempo todo, para poder fazer o que fizeram agora, se juntar no golpe a Dilma, no golpe que é a Lava Jato, que é a continuação do golpe. O que nós temos? No Rio de Janeiro tem uma instituição não lucrativa, ligada à Universidade Estadual do Rio, se não me engano, chamado Manchetômetro. O manchetômetro mede o
comportamento da mídia com relação a determinados nomes ou determinados temas. Então, para vocês terem uma ideia, no período da Lava Jato, que coincide com o período do golpe de Estado, eu fiz um levantamento do comportamento das estações de televisão brasileiras. Opinião contrária é dessa linha horizontal para cima. Isso é Sérgio Moro. Contrário não, favorável. Sérgio Moro, entre janeiro de 2016 e até semana passada, ele só teve um mês em que ele teve um pouquinho de opinião negativa. E mesmo assim, comparado no mesmo mês, opinião positiva abundante. Você pega levantamento do mesmo manchetômetro sobre o Lula e compara. Está aqui. Está dando para ver? É isso. Lula é esse aqui. E esse é o juiz Sérgio Moro. Se você pegar o postiço, o Michel Temer, você vai notar exatamente a mesma coisa, a mesma tendência do que acontece com o Moro. A linha amarela acima da linha horizontal são reportagens favoráveis ao Michel Temer na televisão. Se você compara Lula, Temer e Moro, é algo absolutamente escandaloso. É escandaloso. É uma pena que eu vou depois passar esses gráficos selecionados para vocês, no balanço desse nosso encontro. Eu acho importante mostrar isso para as pessoas. A linha é pequenininha, mas é o seguinte: Sérgio Moro verde, Michel Temer amarelo e Lula vermelho. Claro, vermelho. O Michel Temer começa a entrar aqui nos negativos quando a Rede Globo pula fora, desembarca da canoa dele. E desembarca por quê? Porque descobriu que ele é um ladrão. A Globo sabe que ele é ladrão, mas tanto tempo eu sou uma pessoa desinformada. Se o Moro me convidar, eu já me ofereci 2 vezes para vir depor aqui na Lava Jato. Me ofereci educadamente, formalmente, em carta para o Moro. Esperei passar um tempo, como ele não respondeu, eu tornei públicas as minhas cartas para ele. Na verdade, ele me chamou, não me coercitou, mas me intimou a dar um depoimento. Fui interrogado por ele, mas num outro caso, que é o caso de um jornalista do Altman, do Breno Altman, do Opera Mundi. Fui testemunha de defesa, obviamente, do Breno, e o Breno acabou sendo absolvido pelo próprio Moro. Agora, eu falava hoje com alguém, quem é que vai indenizar o Breno pela humilhação de ter aparecido como ladrão na capa dos jornais, os vizinhos certamente olhando torto? Eu fico imaginando os filhos dele, os netinhos dele, se perguntando na escola, né? Pô, será que o vovô meteu a mão? Será que roubou? Será que é verdade? Será que ele vai ser preso? Ele foi levado, o Breno foi levado pela Polícia Federal em Brasília. Por acaso ele estava em Brasília, acharam ele em Brasília e levaram ele coercitivamente, embora ele não tivesse sido citado antes, não tivesse sido intimado antes, levaram ele coercitivamente em Brasília, invadiram e farejaram a casa dele em São Paulo, com a mulher dele lá, com a família dele lá dentro. O Moro absolveu o Breno. E quem paga a humilhação pública de ter aparecido em jornal, porque é assim, né? No dia que pega, vai para a primeira página. No dia que absolve, vira uma notinha debaixo lá do obituário. Morreu fulano, morreu Beltrano. Foi absolvido o jornalista Breno Altman. A questão da televisão.
Entre 2014 e agora, agosto de 2017, a Rede Globo deu em programas de cobertura nacional, a maioria deles telejornais, 95.479 segundos de reportagens contra o Lula ou a favor do golpe de Estado e da Lava Jato. O tempo em televisão se conta por segundos. 94.500 segundos. Um comercial na Globo de 30 segundos, nacional, custa R$600 mil. Isso significa que 1 minuto na Globo custa R$1.200.000. Eu não sou muito bom de aritmética nas 4 operações, mas não é muito difícil, como é que vem de calcular, descobrir quanto teria custado para a Globo dispensar todo esse tempo, 95.000 segundos, sendo que 1 minuto custa R$1 milhão, para achincalhar, para humilhar, para denegrir o Lula, o governo dele, o PT, e para elogiar o Moro e a Operação Lava Jato. Eu tenho tido um mantra no local do meu blog e em todo lugar que eu vou, que é o seguinte: as organizações Globo e a família Marinho são inimigas do Brasil e dos brasileiros e assim devem ser tratadas. Eu repito isso. Não é um esquerdismo tardio. Não, são números, como dizia o personagem lá do Jô Soares, que imitava o meu filho Neto. São números, nós temos números, capas de revistas e segundos de televisão gastos contra o povo brasileiro. Qual é a saída para isso? Aqui eu acredito que seria a saída definitiva, não posso nem falar em público, que o Moro mandou me pegar de fora. Só houve, que a gente saiba, só houve 3 momentos da história da humanidade em que uma sociedade fez transformações profundas. E todas foram muito violentas. Revolução Francesa, Revolução Russa e Revolução Cubana. Cada dia mais, alguém falou, que acho que foi o nosso querido Lavalet, que falou aqui do poder, sabe? O que é o poder, na mão de quem está o poder? Cada um tem uma definição do que seja o poder e a origem do poder. Os mineiros, eu não sei qual desses mineiros metade do século passado, não sei se foi Benedito Valadares, José Maria Alquimim, que dizia o seguinte: tem poder quem prende e solta, nomeia e demite, paga e recebe. Ou seja, o ministro da Fazenda, o secretário de Segurança Pública, o equivalente, e o que nomeia cargos e demite. Mao Tse Tung tinha uma opinião um pouco diferente. Ele dizia que tem poder quem tem nas mãos um cano e fuzil. Eu acho que nós estamos muito longe de fazer uma transformação profunda na sociedade brasileira. Temos que ir acumulando o pedaço de verso famoso do José Antônio Machado, que dizia: caminante no hay camino, lo hace el camino el andar. Não existe um caminho pré-definido. O caminho é dado por quem está caminhando. Então, o nosso caminho pode ser que aqui em Curitiba, discutindo a Lava Jato, a gente esteja dando um passo, e eu acredito que sim, importante no nosso caminho. Eu tenho certeza, eu ando muito deprimido com a situação brasileira,
engajei depois, não fui lutar nada no Dentilba, escondi gente, escondi arma, arrumei passaporte para o Frei Beto aqui no Sul, falsificar e botar foto das pessoas que tinham que fugir do Brasil. Me engajei e ajudei um grãozinho de areia lá com um tijolinho insignificante para derrubar a ditadura militar. E eu tinha, por ignorância política provavelmente, eu tinha certeza de que não na minha geração a gente ia enfrentar uma situação parecida com o que a gente está vivendo hoje. Hoje é muito pior do que em 64, porque é muito mais dissimulado. Hoje é dissimulado, não tem tanque na rua. Eu estou fazendo esse discurso aqui e não vou ser preso. Não vou ser preso, não tem nenhuma dúvida disso. O Moro não tem culhão de me prender e de prender qualquer um de nós. São um bando de covardes. Esse general Etchegói, que é chefe da GSI, Gabinete de Segurança Internacional, cujo pai derrubou Getúlio Vargas e cujo irmão era o chefe da Casa da Morte em Petrópolis, onde matava e arrancava os dentes, como bem lembrou alguém aqui, eu só arranco os dentes. Esse senhor, essa gente, é muito valente para Isso parece ser algo a nosso favor, mas é algo perigoso, porque eles tentam dissimular que isso seja uma ditadura. E é uma ditadura. E, em alguns aspectos, pior do que a ditadura militar. Porque os milicos torturaram, cometeram crimes bárbaros. Torturaram, mataram, exilaram, perseguiram, mas não tocaram na soberania nacional. O senhor Michel Temer está vendendo pré-sal a preço de banana no exterior, a preço de banana, na bacia das altas. Toda vez que eu vejo a foto do atual presidente da Petrobras, Pedro Parente, eu ponho no meu blog e embaixo só ponho assim, Nuremberg, Nuremberg, Nuremberg. Tem que levar essa gente para o banco dos céus. O ideal seria que se pudesse pendurar cada um deles pelo pescoço do poste. Menos ainda encostar no muro e passar fora. Mas eu acho que a gente luta com o que a gente tem. Mesmo que fosse possível, nós estamos num ponto que nós não temos sequer organização social, organização popular para isso. Não temos. Temos o quê? Temos os companheiros do MST, temos os companheiros do MTST, e 2 ou 3 centrais sindicais, e acabou. É bom? É bom. São eles que estão aí conosco, botando jeito na rua. Vamos ter ainda um longo caminho a percorrer antes de dormir. Agora, como sair dessa? Desse jeito. Repetir pelo Brasil inteiro o que nós estamos fazendo aqui em Curitiba. Levar para toda a cidade. Se a OAB fechou as portas da sua sede aqui em Curitiba para que pudéssemos organizar esse ato, façamos nossa parte. Vamos fazer um MST, vamos fazer um sindicato, como estamos fazendo aqui, vamos chamar a UNE, vamos chamar quem der para chamar, e se não der para fazer em lugar nenhum, fazer um na rua. Não temos armas, mas temos ovos. Vocês aqui em Curitiba inauguraram a fase da ovação. A moda pegou. Pegaram o playboyzinho do prefeito de São Paulo, Salvador, e ovaram ele. Ele vai a Recife, vamos ovar ele em Recife. Vamos fazer o que dá para fazer. O que vocês estão fazendo, o que você está fazendo aqui, você, seus companheiros e companheiros estão fazendo aqui, é o caminho certo. É o que nós temos, é o que nós podemos fazer. E é assim que nós vamos conscientizar as pessoas, é assim que nós vamos ampliar
o universo dos indignados. Esse é o caminho. Eu, a despeito da enorme admiração e do carinho que eu tenho pelo meu amigo Cacai, eu não vou votar nele, não. Eu estou com o doutor Eugênio Aragão, que você sabe que significa a minha admiração por você. Mas não voto por você, não. Pela primeira vez eu não vou votar em você. Voto pela condenação da Lava Jato, mas voto pela condenação da mídia que ajudou a Lava Jato a chegar onde chegou. Muito obrigado. Então, aos 11 dias do mês de agosto de 2017, na cidade de Curitiba, no auditório da Sindapron, foi instalado o Tribunal Popular da Lava Jato para seu julgamento. Instalado o corpo de jurados, com a presença de juristas e populares, os quais, indagados aos presentes se havia algum impedimento e não houve, bem como se estavam todos prontos para participar do julgamento de forma livre e imparcial, assim também se colocaram. Em seguida, antes mesmo de iniciar os debates da acusação e defesa, o nobre advogado de defesa da Lava Jato levantou 3 questões de ordem como preliminares: a incompetência desse juiz para julgar a Lava Jato, a possibilidade de uma delação premiada que fosse estabelecida nesse tribunal, e ainda
E a imparcialidade. Obrigado. E ainda a questão da... Bom, as preliminares, todas são indeferidas, naturalmente com fundamento, né? E em seguida foi dada a palavra ao advogado de acusação, que brilhantemente ofereceu sua tese, apontando, né, diversas ilegalidades praticadas pela Lava Jato, dentre as quais podemos citar condução coercitiva de modo afrontoso à ordem jurídica, interceptação telefônica, suspensão do sigilo telefônico com vazamento para o setor midiático, ausência de imparcialidade, julgamento sem observância ao conteúdo probatório, utilização ilegal e irregular de provas sediadas em outro país, internacionalmente, também. E algumas outras, também, se por acaso aqui eu tenho esquecido. Mas, ao final, o que a acusação quis dizer é que a Lava Jato atuou com absoluta agressão ao devido processo legal. Uma garantia de todos nós, cidadãos, que devemos lutar pela sua observância a todo custo. A defesa, por sua vez, em sua oportunidade, se colocando contrariamente à acusação, fez um questionamento sobre o fato da acusação não ter pedido a condenação, como se isso significasse um problema que impedisse ou que neutralizasse, portanto, toda a construção argumentativa da acusação, mas isso, todos os fatos aqui foram apresentados, portanto, isso ficou superado. E, como tese de defesa, o nobre Causídico indicou, apontou que a Lava Jato não deveria ser condenada porque, em todas essas supostas ilegalidades cometidas, não seriam ilegalidades porque estariam protegidas sob o manto da legítima defesa ou do estado de necessidade, em nas duas situações, fundamentada no interesse e proteção do Brasil. E, como indo a terceira hipótese, ainda sendo reconhecido pelo corpo de jurados as excludentes, né, de licitude, que fosse aplicada a medida de segurança aos partícipes da Lava Jato, por questão de inimputabilidade. E uma das causas de ter gerado tudo isso foi exatamente o forte apelo midiático que pairou sobre todos e que perderam a própria personalidade. Em seguida, superados os debates, os jurados se manifestaram unanimemente no sentido de rejeitar a tese de absolvição e condenar a Lava Jato, reconhecendo a procedência
toda a acusação, ou seja, integralmente. Todos aqueles fatos apontados na acusação foram observados pelo corpo de jurados e, assim sendo, atendendo à vontade soberana do júri deste Tribunal Popular, julgo procedente a acusação e condeno a Lava Jato por todas as ilegalidades que praticou ao longo desses 3 anos no Brasil. Quanto à pena, a sanção a ser aplicada, como este magistrado tem uma visão libertária, como este magistrado não acredita na pena privativa de liberdade, ou seja, a cadeia, e dado os prejuízos que o Brasil suportou, vem suportando por toda essa ação aqui condenável deste tribunal, eu vou substituir a pena privativa de liberdade e vou aplicar pena restritiva de direito, estabelecendo 2 situações de cumprimento. A primeira delas, um comparecimento pelo período da existência da Lava Jato, de seus partícipes, a um processo terapêutico de identificação e autoconhecimento, de modo a identificar aonde errou, quais as razões que levaram a agir dessa maneira, praticamente com agressão à ordem jurídica nacional e internacional. Pactos de direitos humanos não foram vistos. E só no ambiente do processo terapêutico será capaz de identificar com um profissional com isenção, naturalmente com periodicidade, com relatórios encaminhados à justiça para, inclusive, tomar conhecimento da evolução do processo terapêutico. Pelo mesmo período de 3 anos, ficarão na obrigação de comparecer mensalmente nas comunidades dos movimentos que se enterram, para que com eles aprendam a conhecer o povo brasileiro. Senta, conselheiro. Uma questão da economia. Publicada nesta audiência, em salão, registre e compra-se. Eu agradeço mais uma vez a todos esse ato que foi maravilhoso, eu me sinto orgulhoso e estou muito feliz. E espero que isso se plague. Pessoal, tem camiseta lá fora ainda, ajude a realização deste tribunal e de outros